Bom dia, que bom estar com você mais uma vez. Olha que maravilha, eu estou em Feira de Santana, estou retornando de uma viagem que eu fiz a Jequié e aproveitando aqui em Feira de Santana para falar para você. Devo dizer uma coisa importante, o carro está sendo abastecido ali no Wallbox, é um carro elétrico, enquanto ele abastece eu aproveito o tempo. Essa é a questão, diz que tempo é dinheiro. E não pode se perder tempo, porque senão você está perdendo dinheiro. Tempo não é simplesmente dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. E agora, trata-se de vida eterna, que é mais importante do que tudo. Muito bom. Agora, olha aqui que você vai ouvir nesse instante. Veja essa experiência. Por sinal, já gravei aqui 2 vezes. Eu gravei quando eu estava retornando de Vitória, do Espírito Santo. Eu estive falando sobre a situação do mundo em que está vivendo, enquanto eu estava fazendo exercício físico ali. E eu vou botar até no final desse vídeo, na descrição, o acesso para você ver os vídeos anteriores. E gravei também na semana passada, quando eu estava falando do curso de arte culinária da Leda Soares Neuma. Então, por sinal, um curso muito bom, está fantástico. Se você não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever. Você pode pegar o curso no andamento, você consegue fazer também, tá certo? Eu vou colocar no final desse vídeo, na descrição, também a alternativa para você se inscrever no curso de arte culinária de Leda Soares Neuma. O curso é doces e sobremesa sem açúcar, sem nada de origem animal e sem glúten. Fantástico, de primeiro mundo. Você não pode perder. Vamos lá, vamos voltar ao nosso ponto aqui. Veja só o seguinte, eu estava em Jequié e planejei então ir para Ubaitaba, onde deveria encontrar com a minha cunhada que vinha com o carro para a gente vir de volta para o estado de Pernambuco. E interessante é o seguinte, quando eu estava assim, eu pensei, bom, já que eu vou para Ubaitaba, é uma rodoviária movimentada, embora em uma cidade pequena, mas eu vou aproveitar para pregar e gravar um vídeo na rodoviária. Vou aproveitar esse tempo, falar um pouquinho da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aconteceu uma coisa interessante. Cheguei às 21 horas na rodoviária e o doloroso, a cidade toda estava, energia não tinha, zero. Deu um problema na rede elétrica na cidade toda. E a rodoviária estava numa coisa, não sei, é uma expressão bem própria, entendeu? Mas uma calamidade. Tenta imaginar a rodoviária de noite toda no escuro. O guarda foi receber a gente no ônibus, os que iam ficar na rodoviária, e então, para nos abrigar no local seguro. E ali no escuro, ele com a lanterninha tentando conduzir os passageiros. Segurança, eu parabenizo esse ato, entendeu, da segurança deles lá. E agora eu fiquei pensando, me frustrei, porque planejei gravar pregando, e agora não tinha luz. O que eu ia fazer? Bom, mas Deus tocou no meu coração, ele falou, espera aí, Pascoal, você vai pregar para gravar ou vai pregar por pregar? Aí, não, na verdade, gravar é importante, mas independente da gravação, as pessoas estão aqui para ouvir a mensagem. E eu falei, e agora? Aí, ponto, Papai do Céu, Deus, o Eterno, tocou no meu coração. Pega o tablet, então você vai conseguir ler no tablet, porque a iluminação dele dá para você ler. E pronto, embora você não vai ver direito as pessoas, mas as pessoas vão ver pelo menos o seu vulto com o reflexo do tablet. E eu comecei a pregar. E foi tão agradável que as pessoas, a gente percebia que em meio às trevas eles estavam sedentos da luz da salvação em Cristo Jesus, da eternidade. Foi fantástico, uma experiência que vai marcar para todos os dias da minha vida. Bom demais. Falei sobre os sinais da vinda de Jesus, falei sobre a vinda de Jesus, falei sobre o falso Cristo. Foi um trabalho bem... E, por sinal, agora eu devo dizer para você o seguinte, aproveitando,
Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito ainda, você vai ver outras experiências como essa. E além de experiências, mensagens que têm como propósito advertir as pessoas da importância de estarem preparados para a salvação. Agora, verifique o seguinte, nós estamos vivendo e falamos e anunciamos, eu tenho pregado a vinda do Senhor Jesus, as mensagens sagradas, a palavra de Deus, a importância de estar preparado para o acontecimento, a forma correta de se preparar. Essa é a minha preocupação. Não tenho me focalizado muito na minha, entendeu? Não tenho focalizado muito na congregação que frequento, mas tenho tentado advertir a importância de se preparar. Mas também não nego a identidade da igreja que participo. Esse é um ponto importante. Agora, verifique o seguinte, em meio a tudo isso, nós, adventistas do sétimo dia, cremos que o Senhor Jesus vai voltar. E pregamos que vai voltar e logo. Só que, infelizmente, muitas vezes, mesmo as pessoas que estão pregando esse acontecimento, ainda estão um pouco como se fosse transmitindo a mensagem, mas ainda não vivendo ao fervor dessa mensagem toda. Essa é uma preocupação que eu tenho. E tenho pedido, orado, clamado a Deus para que houvesse um despertamento nesse sentido. Porque muitas vezes nós queremos um reavivamento, mas paralelo ao reavivamento, para vir o reavivamento precisa de haver uma reforma. A fogueira sem combustível, o fogo se apaga. O reavivamento é o fogo, o combustível é a reforma. A reforma que mantém o fogo vivo. A reforma é que mantém as chamas. Esse é o fator. Clamar a presença do Espírito Santo. Aqui está dizendo, né? Clamor, 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Agora, o clamor sem a sensibilidade da mudança se apaga. Esse é o fator. Pedir o Espírito Santo e não submeter as advertências, as orientações e os ensinamentos dele não resolve o problema. Esse é o fator. Então, você vai pedir, vai pedir, vai pedir. Agora, tem uma coisa. Se você não submeter a palavra de advertência, a palavra de ensinamento, se você não submeter ao que ele está dizendo para o seu bem, para você se ajustar nos caminhos do Senhor, para viver preparado nessa terra, aguardando a vinda do Senhor. O que eu tenho falado não é questão de vou me preparar, não, é viver preparado o agora. Porque a nossa vida, o que eu tenho batido, nós não temos nota de garantia, não sabemos até quando estaremos nessa terra. Esse é o passo que é fundamental e que não pode ser esquecido. Não temos nota de garantia, não sabemos até quando estamos nessa terra. Ainda que venha tardar o meu Senhor, mas eu tenho que estar preparado. Verifiquem, e acima de tudo, eu tenho um verso das Escrituras Sagradas que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no verso 11. E esse verso é fantástico, ele mexe comigo. E ele vem dizendo o seguinte: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, dá para a gente perceber como que é a situação, dá para a gente entender como que é o quadro. Nós aceitamos a fé crendo na vinda do Senhor. E agora, vamos fazer a conta. Eu aceitei a fé em 1974, selei a minha comunhão com Deus através do batismo. 84, 94, 2004, 2014, 2024, 50 anos. 2025, 51. No final desse ano, em 2026, vai fazer 52 anos nessa jornada, uma vida nessa jornada. Que interessante. Agora, de que adianta todos esses 52 anos dizendo sobre a vinda do Senhor Jesus e não se encontrando apto para ser convidado por Ele para a eternidade? Doloroso. E se nós formos rapidinho ao livro de Coríntios, nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo,
1 Coríntios. Então, ele vem dizendo com muita clareza, tá certo? Nos últimos versos que nós temos aqui, ele fala: esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão ou à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Então, essa é a questão. Não adianta eu ficar pregando para os outros. Sim, não quer dizer que não devo pregar. E quanto mais eu prego para os outros, mais acende em mim a chama do desejo da salvação. Porque para que pregando aos outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa era a preocupação de Paulo, e essa é a minha preocupação, e essa deve ser a sua preocupação. Porque de nada adianta você levar 10, 15, 20 pessoas se prepararem para a eternidade e você não está preparado. Esse é o fator. Então, aproveite o tempo, aproveite a ocasião, aproveite o momento. E olha, eu tenho que dizer para você o que diz o apóstolo Paulo, porque eu creio que essa carta foi escrita também por Paulo. Ela não é identificada. Ela não é identificada como escrita por Paulo, mas pelo contexto dela se identifica com muita clareza. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós encontramos as seguintes palavras. Só para você ter uma noção, que eu tenho como palavras preciosas. Capítulo 10 do livro de Hebreus, no verso 37. Olha que palavra, que chamativa, porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho. Está notando como que é a história? Não, o Senhor tarde virá, o Senhor tarde virá. Não. Você tem que admitir que Ele pode ainda tardar, mas a sua vida pode ser selada a qualquer momento. Esse é o fator. Você pode ser chamado a descansar ao pó a qualquer momento. Esse é o ponto. Mas eu mesmo assim ainda creio que estamos mais perto da vinda do Senhor do que estamos imaginando. Por isso temos uma responsabilidade. Não perca tempo. Eu quero permanecer firme nessa jornada. Eu quero ter o prazer de ver frutos do trabalho que Deus me deu o privilégio de fazer nessa terra, na eternidade. Mas para isso, eu tenho que esmurrar o meu corpo, reduzir a servidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aceite, se você não aceitou ainda. Tome a decisão de servir ao Senhor, de se preparar. E mais, não somente é isso. Ajude a outras pessoas a se prepararem. E se você já aceitou, renove a sua decisão. Senhor, me ajude a levar mais a sério daqui para frente. Me ajude a levar em consideração que estamos mais perto do que imaginamos, a viver preparado. Que Deus conceda a você esse privilégio, essa graça, essa bênção. Você vai ver que a cada momento, vivendo com Deus, é um privilégio. Eu quero continuar nesse propósito e que o Senhor conserve você com esse desejo e com essa decisão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana com mais um vídeo.